Meus amados irmãos, saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes por tudo que Deus já tem nos falado através dos louvores que foram entoados a Ele nesta noite. E quero também deixar aqui registrada a minha gratidão ao nosso amado pastor presidente, primeiramente a Deus, claro, pela salvação da nossa vida, por tudo que Ele tem feito por nós, sabendo que não merecemos, no entanto, a sua bondade tem nos alcançado. E também, como já havia dito, agradecer ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança dessa honrosa escala em poder estar cooperando com este trabalho. E aqui nessa noite se faz representado pelo nobre pastor Josiel Soares. Que Deus continue abençoando a todos os servos de Deus que já estiveram louvando ao Senhor Jesus, os que estão acompanhando a programação da Rede Brasil em casa, como já falou muito bem falado o pastor, em qualquer que seja o ambiente que você esteja, talvez no seu lar, no trabalho, no hospital, onde você estiver, que Deus continue lhe abençoando, E obrigado por sua audiência, obrigado por sua companhia. Queridos irmãos, conforme já fomos orientados pelo pastor Josiel Soares, eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia Sagrada para que possamos ler um texto na Palavra de Deus. Eu lhe convido a abrir a Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, do versículo 1 ao versículo de número 7, Uma leitura da palavra bastante conhecida, que todos nós conhecemos, e é possível que você, que não é evangélico, não é crente ainda, também já tenha escutado falar nesse texto, nesse capítulo, e eu lhe convido para que você possa abrir também a Bíblia, para que possamos acompanhar juntos, Se você não tem a Bíblia física, este livro maravilhoso, você talvez tenha à sua disposição um dispositivo eletrônico, um celular, um tablet, um computador. Faça uso dele agora para que possamos ler a palavra do Senhor Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso número 7, diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, meus amados? Só esses versículos para a nossa meditação. E como já disse anteriormente, é possível que você já tenha escutado, que você já tenha lido, que você já tenha ouvido, alguém falar em um desses personagens que estão aqui, ou melhor dizendo, no personagem que está aqui relacionado, Elias, Tem ele e o rei Acabe que aparece. No entanto, é Elias que mais se torna evidente nesse texto, porque é justamente ele, o homem que Deus usa para trazer uma prova do seu poder, domínio, o seu poder e domínio sobre todas as coisas. Quando nós lemos esse capítulo 17, nós encontramos a Bíblia dizendo que havia um homem, por nome de Elias, vindo da cidade de Tisbe, uma cidade que não tem muito renome, uma cidade que não é muito conhecida, mas que foi justamente dessa cidade onde Deus resolveu levantar este homem com uma história que marcaria gerações, não somente da sua época, mas gerações vindouras, gerações futuras, como está marcando. E todas as vezes que lemos a história de Elias, nós encontramos aqui o poder de Deus sobre aquele que se dispõe a servir o reino. E quando nós observamos que
Deus esteve derramando sobre Elias o seu grandioso poder para que este homem pudesse executar os desígnios e as vontades de Deus. No entanto, meus amados irmãos, o contexto em que Elias é erguido como boca do Senhor, como profeta de Deus, como transmissor de uma mensagem, é um contexto que, para ele e para muitos que viviam a fé no Deus de Elias, era um ambiente hostil, era um contexto hostil justamente por conta do homem que reinava naquela época. Acabe era um homem de um coração sanguinário, era um homem de um coração idólatra, que tinha como esposa uma mulher que não merecia nada menos do que os mesmos adjetivos do seu marido. Uma mulher perversa, uma mulher ruim, que tinha também o intento de trazer males, prejuízos, danos àqueles que pregassem qualquer outro Deus que não fosse o Deus Baal que ela tanto acreditava. No entanto, meus amados irmãos, Deus levanta a Elias para transmitir uma palavra que não era, obviamente, a palavra que Elias queria ouvir, a palavra que Acabe queria ouvir, a palavra que também Jezabel não queria ouvir. Era uma palavra que confrontava os preparos, os planos, os desejos que ele tinha. Era uma palavra que Deus havia colocado no coração do profeta, que não trazia nenhuma estabilidade, nenhuma segurança para Acabe e seu reinado. Era uma palavra que trazia para ele uma preocupação, um desgaste. E essa palavra que Deus dá ao profeta Elias, ela não vem à toa, ela não vem de forma aleatória, de maneira alguma. Deus usa o profeta para que ele receba a mensagem e transmita a mensagem. A Bíblia diz que o profeta Elias, que era, como já disse, um homem de Tisbe, de uma cidade que não tinha tanta notoriedade, mas que era ele sim o homem que Deus queria e estaria usando. A Bíblia diz que ele fala ao rei Acabe, dizendo que diante de Deus, do Deus que ele estava, o Deus de Israel, e não era à toa que Elias estava fazendo relembrar a Acabe que ele estava diante do Deus de Israel. Deus, que era o Deus absoluto da nação, havia sido colocado em segundo plano por este rei, justamente porque ele era dado à idolatria de deuses estranhos, a consultar a deuses estranhos. Mas a Bíblia deixa muito claro que Deus havia dito que este povo, o povo de Israel, seria para ele como uma propriedade peculiar, como uma propriedade particular. Deus disse: vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Deus estava dizendo com aquelas palavras que aquele povo era de responsabilidade dele. Ou seja, Deus estaria cuidando, Deus estaria mantendo, Deus estaria provendo, Deus estaria protegendo, Deus estaria com a sua mão poderosa ou as suas mãos poderosas estendidas sobre ele. No entanto, a fúria do adversário era que justamente o povo pecasse, o povo andasse, o povo se desviasse daquilo que Deus havia planejado para eles. E esta foi e sempre será a intenção do adversário, para que todos aqueles que estão trilhando o caminho da retidão, conforme leu o pastor Josiel como leitura oficial desta noite, aquele que trilha o caminho da justiça, aquele que trilha o caminho da retidão, aquele que trilha o caminho da honestidade, da verdade, ele vai encontrar no seu caminho alguém que estará se dispondo a atrapalhar, a querer dificultar, a querer trazer embaraços. Mas a Bíblia diz que Deus é com o justo, Deus é com aquele que fala a verdade, Deus é com aquele que age honestamente, Deus é com aquele que ele separa para ser para ele uma nação, para ser para ele um povo. Queridos irmãos, nós não podemos nunca e ninguém nunca ouse diminuir, ninguém nunca ouse menosprezar o poder de Deus e o carinho que ele tem por aquilo que é seu, o cuidado que ele tem por aquilo que é seu. Eu quero me dirigir a você que está acompanhando aí na sua casa ou no seu trabalho, onde quer que
você esteja nesta noite, é possível que você tenha escutado ao longo da sua jornada diversas vezes alguém dizer que você não tem futuro, que você não vai para frente. Já projetaram até um fim para você e prepararam a festa para festejar o teu banquete, mas nesta noite eu quero dizer a você que a bondade de Deus te acompanhará, a graça de Deus estará sobre a sua vida, por um simples fato: você é escolhido de Deus. O texto diz que Elias disse assim: olha, o Senhor, vive o Senhor, Deus de Israel. Deus de Israel, ele faz com que Acabe entenda o seguinte: o Senhor, apesar de ser o rei, o monarca, o homem que tem autoridade, o homem que reina, que domina, mas este povo sobre o qual o Senhor reina, sobre o qual o Senhor domina, aqui como homem, não é sua propriedade. Ele estava dizendo: este povo pertence ao Deus do céu. E por que ele fala isso? Porque lá atrás, Deus deixou a sua marca nesta nação. Deus deixou o registro dos seus cuidados sobre esta nação. Esta nação não era propriedade de Deus à toa. Deus disse a Abraão: Abraão, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Mas o Senhor também havia dito que a nação que Deus faria nascer de Abraão passaria um período de cativeiro, de sofrimento, cerca de 430 anos mais ou menos. Esse período de prisão, esse período de aprisionamento, esse período de cativeiro, de sofrimento, de uma vida subjugada, Deus havia dito que teria um prazo final. E cumpre-se a palavra do Senhor quando o tempo de cativeiro se encerra. O Senhor levanta entre os homens que estavam ali um cidadão por nome de Moisés, um homem por nome de Moisés. E todos nós conhecemos a história. Conhecemos a história desde o seu nascedouro, quando Deus permite que ele fique dentro de um cesto de junco em um rio habitado por animais ferozes. Deus cuida, na verdade, desde o começo. Quando Sifrá e Puá, elas não intervêm na questão do nascimento de Moisés. Ele é levado ao rio e lá passa cerca de 90 dias, 3 meses, até o dia em que a filha de Faraó se banha. Ouve o choro do menino, leva o menino para casa e a mãe biológica de Moisés recebe um salário para cuidar e amamentar do seu filho. Esse período era o período que Deus estava maturando o seu plano, o seu projeto. E Moisés era este projeto de Deus. Moisés era este plano de Deus para a nação de Israel. Deus trabalha na vida de Moisés em fases distintas. O momento dos seus primeiros 40 anos, quando ele estava ali para aprender tudo o que era possível aprender no Egito. Aprender arte de guerra, aprender a como se portar entre os homens de eminência que viviam no palácio, aprender a língua, aprender todo um manejo de convívio social, de convívio político e também uma maturidade espiritual que seria fortalecida na próxima fase, que seriam os 40 anos no deserto de Midian. Moisés, ele vive dentro do Egito, no palácio de Faraó, sai do palácio, vai para o deserto, passa 40 anos, Deus amadurece a Moisés. É muito interessante isso. E quando Deus amadurece Moisés, e o amadurecimento de Deus, me permite abrir um parêntese, não é? Não é nada rápido, não é? Talvez alguém diria assim: por que Deus permitiu 40 anos? São vários motivos que nós podemos ver à luz da palavra de Deus. Um dos era que quando Moisés vai livrar a filha de Jetro, não é? Que está ali cuidando das ovelhas, e ela volta para casa com a notícia, e ele pergunta qual era o perfil do homem que havia ajudado a ela, e ela diz assim: olha, era um homem que falava como egípcio, se vestia como egípcio. E eu chamo a atenção justamente para esse detalhe,
porque Deus não queria mais as características visíveis do Egito, nem internas, nem visíveis, nem internas do Egito, impregnadas em Moisés. Deus precisava tirar tudo isso, e aí seria uma das justificativas pelos 40 anos no deserto de Midian. E Moisés fica ali, nós não queremos nos prender à vida dele, mas para que você entenda o quão valioso era a nação de Israel para Deus, não é? O quão preciosa era a nação, e é justamente por isso que Elias usa esta expressão, o Deus de Israel, porque quando ele passa essa segunda fase, que são os segundos 40 anos da sua vida, Moisés retorna para o Egito. E no retorno de Moisés para o Egito, Moisés volta com uma missão definida dada por Deus. Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, eu preciso que você retorne lá, para tirar o povo de lá. E todos nós sabemos, conhecemos que há uma certa resistência por parte de Moisés. E a resistência era justamente porque Moisés conhecia do começo ao fim todos os modos operantes da nação do Egito, dos reis do Egito. Ele sabia que a idolatria era algo enraizada, não só a idolatria, a perversidade, a maldade, a ruindade estava intrínseca no caráter dos egípcios. Então, ele sabia de tudo o que poderia ocorrer, tanto a ele, ou seja, o risco que ele corria fisicamente era grandioso. O problema que ele corria de risco de vida era enorme. Então ele sabia da resistência que ele iria encontrar, e ele começa a dizer assim: Senhor, eu não, mandarão, não é? Ele sabe falar melhor. E no capítulo 4 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que o Senhor chama Moisés assim: Moisés, quando Moisés começa a colocar colocar essas dificuldades que ele achava que tinha diante de Deus, como que se dizendo isso, Deus fosse mudar a rota do projeto. Deus disse: o projeto é esse, Moisés, o projeto é você mesmo, não adianta fugir. E aí Deus disse assim: olha, Moisés, faça o seguinte, escuta o que eu vou dizer. Quem fez o homem? Quem fez a boca do homem? Ou mudo, ou surdo, sou eu, o Senhor. Arão vai. Agora Arão vai como Moisés, e você vai como Deus. Eu falo com Moisés, e Moisés transmite a mensagem a Arão. Para concluir, para encurtar essa história que você conhece muito bem, Moisés vai, atende ao chamado divino, vai lá para o Egito para tirar o povo de lá. E quando Moisés chega lá, encontra o que eu já disse anteriormente, uma resistência fortíssima por parte do faraó. Uma hora deixa, outra hora não deixa. Uma hora libera, outra hora não libera. Uma hora diz vai, outra hora diz não vai. Aí Deus começou a soltar aquilo que nós chamamos de 10 pragas, que a Bíblia chama de 10 pragas. Primeira, segunda, água se transforma em sangue, gafanhotos, moscas, úlceras, piolhos, não é? Céu se torna em trevas. Deus desencadeia tudo. E Faraó dizendo: não sai, não sai, não sai, não sai. Do outro lado, Moisés começa a olhar e diz assim: Deus, até quando vai durar essa resistência toda de Faraó? Porque o Senhor manda as pragas, aí vem esses feiticeiros dele e faz um plágio, tenta copiar. Como é que vai ficar? Aí Deus, que é o dono da vida, o poderoso, o Senhor absoluto de todas as coisas, ele diz assim a Moisés, no capítulo 12 de Êxodo, o Senhor diz: Moisés, eu vou fazer agora que Faraó, nem que ele queira, ele vai conseguir fazer igual. Diga a ele, e você se prepare, que eu vou de meia-noite soltar o anjo da morte, e ele vai passar, e na casa que não tiver o sangue do cordeiro pendurado, passado lá, nos seus umbrais, esse anjo está autorizado por mim a entrar e a trazer o prejuízo da morte de todo primogênito que estiver dentro da casa. E Deus faz exatamente como disse a Moisés. Perto da meia-noite, na meia-noite o anjo desce, passa pelas casas, e quando está passando,
onde não tinha a marca do sangue no umbral, na porteira, na verga, na forra da porta, que é a linguagem que a gente usa hoje. Aí o anjo passava, não tem sangue não, o anjo entrava. E você acredita que na casa de Faraó não tinha sangue nos umbrais? O anjo entrou lá e o primogênito de Faraó morreu. Até aquele momento, tudo que Deus havia feito, os homens que serviam idólatras a Faraó tentaram copiar. Mas quando Deus tocou na vida, nenhum deles pôde copiar. Por que não pôde copiar? Porque só quem dá a vida e tira é quem é dono dela. E só tem um que é dono da vida. É Deus. Aleluia. É o Deus Todo-Poderoso. Ezequiel, escrevendo o seu livro, disse assim: Deus quebrou o braço de Faraó de um jeito que ninguém consegue reatar as ligaduras do seu braço para que ele volte a se movimentar novamente. E por que foi que Deus quebrou o braço de Faraó? Porque Deus tinha um povo lá. O povo de Israel era propriedade dele e não adiantava nada em nenhuma das investidas de Faraó para que o povo lá ficasse detido. Deus estava dizendo: eu tenho compromisso com aquilo que me pertence, com aquilo que é meu, com aquilo que está sob os meus cuidados. Deus disse assim: vá lá, Moisés, e tire o povo de lá. E como eu já disse a você, todo aquele que é chamado por Deus, que é propriedade de Deus, não está isento de enfrentar dificuldades de forma alguma. Enfrenta sim as dificuldades, mas existe algo muito superior a toda e qualquer dificuldade que possivelmente ocorra no caminho. É que a presença de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus está acompanhando em todo o trajeto até chegar ao caminho que Deus determinou, até chegar ao destino que Deus determinou. Enquanto o povo saiu de lá do Egito, até chegar à terra prometida, Deus esteve cuidando deles para que eles não se queimassem por conta do sol em um grau altíssimo no deserto. Deus esteve cuidando deles para que o sol não castigasse, como já disse, para que a lua também pudesse iluminar. Deus esteve cuidando para que o sol, o fogo aquecesse durante a noite, porque quem mora em regiões desérticas sabe que o dia é quente e exaustivo, mas a noite é fria e tenebrosa. Deus tem cuidado para o dia quente e Deus tem cuidado para a noite fria. Aleluia! E Deus estava cuidando durante o dia com a nuvem para que o sol não castigasse, além do suprimento e da manutenção da comida, do sustento, do alimento. Deus esteve cuidando deles, Deus esteve provendo para eles, Deus esteve protegendo durante a noite com a coluna de fogo, porque aquecia ao passo que afastava os possíveis predadores do deserto. Deus estava dizendo: eu cuido do que me pertence. Quando chega o momento que Faraó desencadeia a perseguição e coloca todos em um ambiente quase que encurralados, e diz assim: daqui não tem como sair, atrás é montanha, atrás estou eu, Faraó, as laterais montanha e à frente o Mar Vermelho. Eu quero ver agora o que vai acontecer. Mas eu quero que você fique muito consciente desta verdade nesta noite. Se você é propriedade de Deus, se você tem Deus como o Senhor da sua vida, nada subsistirá diante de você. Nada se manterá firme diante de você. Quando o Faraó imaginou que havia encurralado e que traria o povo de volta para a servidão do Egito, Deus disse: Moisés, tu tens o que na mão? Você tem uma vara. Toca nas águas. Imagine você tocar em um mar extenso. Aleluia. Com uma vara. E quando você tocar, você perceber que as águas todas se abriram. De um lado a outro. Aleluia. Eu já vi parede de concreto, já vi parede de vidro, de tijolo, de ferro, de aço, do que você imaginar. Mas de água
Só Deus faz. Só Deus fez. Só Deus fará. Passa o povo todinho, as águas livram o povo, o que seria a morte tornou-se livramento para o povo de Deus e dano irreversível para o povo perseguidor. Morre o faraó com os seus cavaleiros. Perecem nas águas. Morrem nas águas. Isaías disse no capítulo 53, verso 1: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? São duas perguntas. A segunda pergunta que ele faz, e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele estava justamente querendo lembrar o povo, tão lembrados do que Deus fez, quebrou o braço de Faraó, e abriu as águas do Mar Vermelho, fez com que as águas do Jordão se abrissem, para que todo o povo passasse e alcançasse a terra prometida. Quando Elias disse a Acabe: o Deus vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele disse assim: que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Isso gera uma preocupação muito grande no coração de Acabe, porque Acabe sabia que o que viria da ação desse Deus de Israel era seca. Não tinha para onde correr. Não tinha para onde sair. Ele estava dizendo que ele estava diante do Deus de Israel. Ele estava dizendo a Acabe o seguinte: eu não estou falando aqui aleatoriamente. Eu estou falando aqui do Deus da nação de Israel, o Deus maior da nação, o Deus que sara, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que protege, o Deus que abre mar, que fecha mar, que dá vida, que tira vida, que opera coisas inimagináveis por aqueles que são seus. Gera o receio no coração de Acabe, porque Acabe conhecia as histórias desse Deus. Sabia quão poderoso ele era. É possível que em um mundo como este que nós estamos vivendo, alguém coloque em xeque a idoneidade de muita gente. Em um mundo como este que nós estamos vivendo, em que o relativismo está tomando conta dos corações, em que as verdades estão sendo invertidas em mentira para agradar grupos. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: não ouse duvidar do poder do Deus da igreja. Não ouse questionar a sua autoridade. Não ouse colocar na balança o poderio, o domínio que ele tem, porque ele mostrará a todas as nações que ele não é reverenciado apenas no céu, mas ele é reverenciado no céu, é reverenciado na terra e até debaixo da terra. Todas as potestades, todas as hostes espirituais da maldade se dobram e reconhecem o poder dele, porque ele é Senhor absoluto. Você pode duvidar do que você quiser. Você pode questionar o que você quiser, mas não questione o Deus dessa igreja. Não duvide dele. Não brinque com ele. Tema quando você ouvir o seu nome. Tema quando você souber e que alguém está diante de você e que carrega dentro de si o poder de Deus. O nome de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão querendo forçar uma descrença em Deus. Querendo forçar uma descrença no poder de Deus. Por quê? Aleluia. Nós estamos diante do Deus de Israel. Aleluia. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E eu sinto a presença deste Deus aqui nesta noite. Aleluia.
Nós estamos vivendo uma época em que correm de um lado ao outro e buscam respostas em meios acadêmicos, em filosofias, em tantas coisas. E Deus está dizendo: eu sou o Senhor absoluto de tudo. Eu sou o centro de todas as coisas. Eu sou a origem de tudo. Eu criei o homem, eu criei o céu, eu criei a terra, eu criei os mares, eu criei os peixes, eu criei o firmamento, eu chamo as estrelas pelo nome e não deixo que nenhuma delas se faltem. Eu me sento no globo da terra, eu me abaixo para ver o homem, eu estou assentado, aleluia, no mais alto e sublime trono. Diante deste Deus se dobre todo joelho, confesse toda a língua que Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Elias disse a Acabe: este Deus que eu estou diante dele, estou usando o nome dele para dizer que não haverá chuva na terra durante um período de anos. É Deus quem está chancelando a palavra que eu estou dizendo. Era essa a palavra que Elias dizia. Eu estou dizendo, porque eu conheço Deus a quem eu sirvo, que não haverá chuva. E o texto continua, e no verso 2 diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Ele vai lá e diz assim: Acabe, olha, não vai ter chuva durante esse período. E o interessante é que depois que ele fala isso, aquilo que eu disse lá no começo, dos adjetivos que traziam uma qualificação perversa sobre Acabe e Jezebel, entra em evidência, porque ele começa a desencadear uma perseguição contra Elias. Mas Deus já havia preparado todo o roteiro de proteção para Elias. Toda a rota de proteção, toda a rota de esconderijo. Você me escuta nesta noite, na sua casa, onde você estiver. Deus não perde para ninguém, querido. Deus não é derrotado por ninguém, querido. Acabe pode ser o que quiser ser, fazer o que quiser fazer, mas Deus é infinitamente maior, imensurável, eterno. Eterno é que a gente não consegue medir, não tem começo e não tem fim. Aí Deus disse: olha, Elias, como é bom ouvir um servo como tu és, destemido, dizer a Acabe que não haverá chuva. Enquanto eu estava falando com Acabe aí, dizendo que não tinha chuva, eu estava falando aqui com os corvos e dizendo a eles que eu já tenho um esconderijo para você, Elias. Vá lá, desça para o ribeiro de Querite e fique lá. Não se preocupe, água vai ter no ribeiro e comida não vai faltar. Eu vou mandar pão e carne de manhã e de tarde. De fome não vai morrer. Se precisar de alguma coisa para se alimentar mais, aí na beira do ribeiro, enquanto tiver água, veja se tem alguma fruta aí perto, alguma coisa. Isso aí é acréscimo meu, claro, a Bíblia não diz isso. Mas veja aí, não vai morrer. Estou cuidando de você. Estou protegendo você. Você tem compromisso comigo e eu tenho compromisso com o que é meu. Você honrou o meu nome e eu vou honrar você. Aleluia, aleluia. Você guardou a Elias diante desse homem tão ruim que é Acabe. Você teve a coragem, a hombridade de dizer a ele que eu sou o Deus de Israel e de fato eu o sou. Então se você fez isso, eu vou pegar você agora e vou guardar você de uma forma muito, mas muito especial. Eu vou colocar você lá na beira do ribeiro, os corvos trarão para você de manhã e de tarde comida, pão e carne. Algo que fugia totalmente da racionalidade humana.
Como é que animais como esse iriam trazer, numa lógica humana, não há a menor possibilidade de animais como esse trazerem alimentos para um homem. Mas o salmista, no Salmo 104, se não me falha a memória, ele disse que o Senhor fala com as aves. E diz assim a ela: vá lá, desça, e ali está o seu alimento. Se Deus fala com ela para dizer a ela que lá está o alimento dela, o que é para Deus dizer assim? Ela vá lá, pegue esse pão, esse pedaço de carne e leve lá onde está o meu servo. Não é nada. Sabe por que não é nada? Porque quem fez foi Ele. Quem deu a origem foi Ele. Quem criou foi Ele. É a mesma coisa que você querer justificar ou procurar uma justificativa e não tem, porque se eu falar com um pássaro e disser a ele, faça alguma coisa, ele não vai fazer, porque a minha linguagem para ele é algo que não vai trazer surtir nenhum efeito, ele não vai conseguir entender. Mas quando o dono fala, quando o Senhor fala, ele entende a voz de Deus e ele vai lá e escuta e diz assim, faça assim, 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 e a ave faz exatamente como Deus mandou. Eu quero caminhar para a conclusão desta reflexão, dizendo a você nesta noite, tenha Deus como prioridade na sua vida, honre a Ele, Ele terá você como prioridade também, Ele cuidará do seu futuro, Ele cuidará do seu presente e cuidará também do seu futuro, Ele velará pela sua vida, Ele lhe protegerá, e ainda que no caminho apareça Acabe, apareça Jezebel, apareça as fornalhas, apareça os profetas de Baal, apareça qualquer que seja a dificuldade, mas eu quero dizer a você nesta noite, Deus, Ele tem compromisso com a sua vida, Deus, Ele tem compromisso com a sua história, o nome do Senhor será evidenciado na sua vida, como foi, como é e será na nação de Israel, na sua igreja, não é diferente. Deus mostrará que Ele é o Senhor desta igreja, que Ele é o Senhor desta nação, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor da sua história, que Ele é o dono absoluto de tudo e de todos. Que você nesta noite, ao ouvir o convite que será feito pelo pastor, não endureça o seu coração, não deixe essa oportunidade passar, mas diga assim a Deus, Deus, eu quero ser prioridade para o Senhor, e eu quero que o Senhor seja a minha prioridade. Eu quero que eu seja o seu servo, e o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero te servir, porque te servindo, eu entro no grupo daqueles que são tua prioridade. Prioridade aqui não é mimo, prioridade é garantia de segurança, prioridade é garantia de proteção, prioridade é garantia de que em qualquer que seja a dificuldade que se apresente, você terá uma mão poderosa estendida sobre a sua vida para lhe guardar aonde você estiver. Ainda que você tenha a missão pesada que a Elias teve, mas mesmo nesta missão pesada, você terá uma proteção inigualável, que é a proteção do Deus Todo-Poderoso. Agradeço ao meu Deus por esta oportunidade, ao meu amado pastor presidente pela confiança e ao nobre pastor Josiel por me facultar a oportunidade em nome do Senhor Jesus.